Meus amados amigos que me ouvem, hoje eu quero falar de um tema sobre o Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus veio se manifestando nas eras da igreja. Como está escrito aqui em Atos 19, capítulo 2, disse assim: Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que vós sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo o que cresce, no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. No Velho Testamento, quando as pessoas encontravam com as outras, quem tinha o Espírito Santo passava o Espírito Santo para as outras pessoas. Mas quando o Evangelho começou na terra, eu vou explicar isso com tanta clareza. Cada vez que vocês entenderem, vocês digam amém, para que vocês possam entender. O Evangelho, meus amigos, seguiu o ciclo do sol. Vou explicar para que vocês possam entender com mais clareza, tentar entender, para que vocês possam entender, tirar as dúvidas das pessoas. Olha, meus amigos, Paulo trouxe um evangelho puro, um evangelho santo, sem mancha, sem mácula, um evangelho em que o Espírito Santo nas pessoas trazia Deus em cena. Mas no decorrer das eras, quando o evangelho chegou na era de Tiatira, a era das trevas, que a igreja católica manipulou o evangelho, traduziu a Bíblia numa língua latim que país nenhum mais falava. O padre lia a missa de costas e as pessoas diziam amém, não sabia o que o padre estava dizendo. A igreja católica colocou o evangelho na era das trevas. Mas o sol da justiça, no começo do evangelho, brilhou com Paulo. Mas quando a era se tornou obscura, que o Espírito Santo, a luz não passava mais, a igreja católica dominou o mundo com falso evangelho, as indulgências, e o raio do sol, o raio de Deus, o Espírito Santo não estava mais passando. A igreja tinha perdido o seu poder. Mas quando chegou em Lutero, um raio do sol, conseguiu penetrar naquela era obscura e veio a mensagem de Martim Lutero. Porque a igreja, ela foi, como disse, que a árvore noiva foi tirada, o pulgão, a lacosta, comeu a árvore noiva, ficou só o tronco. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, nunca que dá outra mensagem. A igreja ficou sem nada, mas o raio do sol conseguiu penetrar naquela era obscura, veio a mensagem de Lutero. Mas Lutero trouxe uma mensagem que o evangelho não era por dinheiro, era por justificação pela fé. A igreja católica criou um gasofilácio e pregou para as pessoas que quando jogasse a moeda no gasofilácio, a alma daquele parente saía do purgatório, e assim a igreja católica saiu enganando as pessoas com o falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro. Aí veio Martim Lutero dizendo que o evangelho não era por dinheiro, era por justificação pela fé. Basta somente crer. Só que Martim Lutero, ele foi um reformador, ele não foi um profeta. Ele não trouxe tudo da palavra, mas um raio do sol conseguiu penetrar naquela era obscura e veio a mensagem de Lutero. Mas as pessoas que veio para a mensagem de Lutero, muitos fumavam, muitos bebiam. E Martim Lutero não trouxe santificação. Mas Deus estava restaurando já a igreja. Mas quando chegou lá na frente, outro raio do sol conseguiu penetrar de novo na era obscura e veio John Wesley, que trouxe os dons, que falou
que sem santidade homem nenhum veria a Deus, a mensagem da santificação. E cada mensageiro desses que foram trazendo essas mensagens, aquelas pessoas que viam a mensagem daqueles mensageiros, só aquelas pessoas que viam é que tinham o Espírito Santo. Mas quando aquelas mensagens, aquelas pessoas da mensagem de Lutero morreu, que entrou os anjos caídos, que fizeram as denominações, as igrejas luterana, anglicana, fruto da mensagem de Lutero, aí virou denominação e Deus lá na frente usou outro mensageiro. Aí veio John Wesley trazendo agora a santificação. Quando chegou lá no final da mensagem de John Wesley, Deus nos Estados Unidos, na Rua Azusa, Deus criou o movimento pentecostal. O movimento pentecostal foi um presente que Deus deu à sua noiva, porque não era esposa, ainda era noiva. Deus deu ali como presente os dons pentecostais. Então essa noiva de Cristo, ela é pentecostal, porque isso é um presente que Jesus Cristo deu a ela. É o poder pentecostal, é a fé pentecostal. Mas o que aconteceu? Quando veio o último mensageiro, que é William Branham, ele veio fazer o casamento do crente com a palavra. E agora nós não precisamos mais dos dons pentecostais. Nós precisamos agora da palavra. E o que é que o profeta William Branham veio fazer? O profeta William Branham veio abrir a palavra, porque a Bíblia acabou. Quando o irmão Branham fez a obra de um evangelista, ali acabou-se a era de Laodiceia. Mas dentro da era de Laodiceia, Deus prosseguiu com o irmão Branham e abriu de novo a Bíblia, porque o evangelho só ia até ali. Mas quando veio o profeta William Branham com a mensagem da santificação, o profeta trouxe a mensagem da palavra. O que é a palavra? Por que o irmão Branham se tornou profeta? Porque naquele momento que o profeta irmão Branham se tornou profeta, ali já foi a boca de Deus para nós. E Deus nunca teve uma religião, Deus nunca teve uma denominação, Deus nunca seguiu nenhum credo, nenhum dogma de nenhum homem. Se as pessoas fizeram denominação da mensagem, vocês podem saber que Deus não está ali, porque Deus não está em denominação de homem nenhum, de interpretação. Agora, o que o profeta o irmão Branham trouxe para nós? Quando o profeta o irmão Branham abriu a palavra, o que ele trouxe para nós? E as pessoas que dizem crer na mensagem do profeta, hoje, meu amigo, receber o Espírito Santo hoje, na mensagem do irmão Branham, é você entender os selos. O sétimo selo. O sétimo selo foi o selo que abriu todos os selos. E você tem que entender o que é o sétimo selo. O sétimo selo são os selos revelados e as mensagens do profeta de 63 a 65. As mensagens do profeta de 63 a 65 é o sétimo selo, parte do sétimo selo. Olha o que quando o irmão Branham abriu a palavra, olha o que Deus disse aqui, ó. Esta é a mensagem, o nascer do sol, o poder vivificador. Olha, meus amigos, entenda o que vou ler aqui. Isso está claro demais. Se você disse que quer a mensagem do irmão Branham e você não entender isso aqui, você só ficou na primeira e segunda etapa, que foi o profeta, nem era profeta. A terceira etapa foi que trouxe o irmão Branham sendo profeta. E se você não crê nisso aqui, você não conhece a terceira etapa. Olha o que está escrito aqui. Agora, Elias foi tomado no rapto, representando a igreja muito bem. Este foi Elias e logo Eliseu, está vendo? Logo Eliseu repousou até a ressurreição, está vendo? Vê você, é igual às aves, do qual necessita de duas asas para se equilibrar. A igreja foi representada ali mesmo nesses dois profetas. Vocês estão vendo? Dois profetas, mas nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará, e ambas elas se unirão, está vendo?
a mensagem de Elias e Eliseu. Ambas elas se unirão, e então voaremos, aleluia, voaremos, porque seja entre os vivos e os mortos, este poder vivificador que agora vive. Vocês estão entendendo o que o problema está dizendo aqui? Que quando a mensagem de Eliseu, Elias e Eliseu, as duas asas se unir, se dará o arrebatamento. E tem pastores nessa mensagem dizendo que irmão Branham fez tudo, que não tem nada para frente. Ó, meus amigos, se o seu pastor disser isso, ele é anti-palavra, ele é anticristo, porque não é o que o irmão Branham está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vou ler mais uma vez, para que vocês possam entender. Ele diz assim, ó: agora Elias foi tomado no rapto, representando a igreja muito bem. Este foi Elias, e logo Eliseu repousou até a ressurreição. Está vendo? Eliseu até a ressurreição. Vê, você é igual às árvores, do qual necessita de duas asas para se equilibrar. A igreja foi representada ali mesmo, nesses dois profetas. Mas nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, e ambas elas se unirão, e então voaremos. Vocês estão vendo? Quando a trombeta de Deus soar, as duas asas, os dois profetas, as duas mensagens se unem. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Mas vamos aqui, prosseguir a leitura. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Aqui diz assim, ó: o segundo selo. Mas o último dia, do toque de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse: cumprirá os mistérios de Deus. Nos últimos dias, ao toque do sétimo anjo, de Malaquias 4, disse que ele enviaria Eliseu, antes do dia mau vier, com uma fornalha, está vendo? E restaurará e trará de volta os filhos à fé dos pais, está vendo? A fé original, apostólica, pentecostal. Foi prometido a ser restaurada. Agora, isso simplesmente é tão claro quanto as escrituras possam fazer. Vocês estão vendo? O profeta está dizendo aqui, ó. Porque em Malaquias 4, ele fala aqui, ó. Em Malaquias 4 disse que ele enviaria Eliseu antes do dia mau vier sobre a terra. Como é que está escrito lá em Malaquias 4:2? Que nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como bezerros no cevador. Essa mensagem aqui, essa que o Branham está dizendo, a mensagem do nascer do sol. Porque, meus amigos, vou parar um pouquinho para que vocês possam entender isso aqui. Olha, a igreja caiu nas eras das trevas, como eu disse. Os raios da palavra conseguiu penetrar na era obscura. Mas quando chegou no irmão Branham, que no pôr do sol veio a luz, o profeta foi o profeta do pôr do sol. Quando chegou no final, o sol brilhou, tirou todas as impurezas de religião. O profeta veio tirar todas as confusões religiosas e nos colocou dentro da palavra. Ali tirou todas as impurezas, todas aquelas trevas que havia foram tiradas no final, no pôr do sol. Mas o sol estava no final, estava entrando com o irmão Branham. Mas para que o arrebatamento venha se dar, é preciso nascer de novo o sol de Malaquias 4:2, para que Deus venha levar essa noiva no arrebatamento. Isso será no amanhã de Deus. O profeta fala, será no amanhã de Deus. Vamos prosseguir a leitura. O ungido dos últimos dias. Olha o que está escrito aqui nessa mensagem. Porque, meus amigos, as pessoas, o irmão Zé Branham, está incentivando as pessoas a ouvir as fitas. Mas ele não deveria incentivar as pessoas a ver isso. O que está dentro das fitas, isso está dentro das fitas. Por que os Estados Unidos não incentiva as pessoas a ver essas coisas? Porque tem pessoas que ouvem essas fitas, mas não entendem o que o profeta está dizendo, porque eles estão dormindo. Olha o que está escrito aqui. Notemos, lembre-se, a coisa se aparece exatamente como um grão de trigo, veio agora,
não se poderia dizer de volta lá na era luterana. O talo e o trigo, todavia, ele tem a vida dentro dele. O talo está bem? A vida no talo está bem, mas lembra-se, a vida avançou adiante. A vida avançou adiante. Avançou de Elias a Eliseu. Vocês estão vendo? A vida avançou. O profeta, irmão Bruno, ele era o Elias. Ele era o Elias, ele não era o Eliseu, ele era o Elias. Ele fala assim, a vida avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Mas lembra-se, em outro estágio, vocês estão vendo? Em outro estágio, ele não pode permanecer naquele estágio. Nós não podemos comer cadáver putrefado. Está vendo? De alguma outra era. Nós não podemos comer cadáveres aputrefados pentecostal, metodista ou batista, vê? Tem se tornado um cadáver putrefado. Nós temos alimento fresco, a palavra desta hora, assim por diante. Vocês estão vendo? Quando a mensagem de Eliseu chegar, a mensagem do irmão Branham se torna um cadáver aputrefado. Para você que quer a mensagem, isso aqui é muito duro. Mas isso aqui é o profeta que está dizendo. A mensagem é os ungidos dos últimos dias. O parágrafo é 158. Vocês estão vendo? Ele fala aqui, a vida dentro do talo, o talo está bem? A vida do talo está bem, mas lembra-se, a vida avançou adiante. De Elias a Eliseu. Vocês estão vendo? A vida continua avançando, mas lembra-se, em outro estágio, vocês estão vendo? Quando a mensagem passar para Eliseu, a mensagem já virá em outro estágio. É de Elias a Eliseu, a vida continua avançando, mas lembra-se, em outro estágio. Ela não pode permanecer naquele estágio. Nós não podemos comer cadáver putrefado de alguma outra era, vocês estão vendo? O profeta está dizendo isso. Espero que vocês estejam entendendo, porque aqueles que subirão no arrebatamento são aqueles que estão enquadrados com os selos e com as mensagens que procedem dos selos. Você está pensando que você recebeu o profeta irmão Branham como profeta? Vocês estão na primeira e segunda etapa. Para vocês entenderem o irmão Branham como profeta, vocês têm que ver essas profecias que ele falou. Espero que vocês estejam entendendo isso, porque a hora está próxima, o tempo está se chegando ao fim. O quarto selo, olha o que irmão Branham fala no quarto selo. Agora nós temos aqui, esta grande coisa acontecer agora. Cremos que há de haver a vinda de um verdadeiro espírito de Eliseu. Está predito que haveria, veja, devemos recordar que estará aqui em sua própria estação e tempo. Podemos estar assentando uma fundação para isto agora. Não será nenhuma organização, vocês estão vendo? Isso aqui não está claro demais? Existe interpretação nisso aqui? Você pegar as mensagens do irmão Branham e mostrar o profeta dizendo que existirá a vinda de um verdadeiro espírito de Eliseu, e os pastores da mensagem dizendo que o profeta fez tudo, que não tem mais nada para frente. Isso aí é anticristo, isso é antipalavra. Se o seu pastor estiver dizendo essas coisas, corrijam ele, porque não é assim que está escrito. Não é assim que está escrito dentro das mensagens do irmão Branham. Isso aqui é só um apanhado que eu peguei, mas tem muitas outras mensagens do profeta que fala isso aqui. Essa mensagem aqui, é o quarto selo, parágrafo 135 de Goiânia. Agora aqui, o quarto selo de novo, o parágrafo 126. Olha o que está escrito. Agora note para concluir todos esses mistérios, está vendo? Para concluir todos esses mistérios, quer dizer que os mistérios não foram concluídos. O profeta que o irmão Branham está dizendo aqui que os mistérios não foram concluídos. Se as pessoas disserem que o irmão Branham fez tudo,
é mentira, é falso. Porque é o que o mamãe está dizendo aqui, ó. Agora, note agora, para concluir todos esses mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu, está vendo? Algum homem, está vendo? Algum homem ungido com este Espírito. Vocês estão vendo o que o mamãe está dizendo aqui? Isso aqui é profundo demais. Vocês estão sendo enganados por esses falsos pastores. O profeta, na mensagem do sétimo selo, lá no finalzinho, ele fala que as virginésias vão perder o arrebatamento por causa dos falsos pastores, dos falsos ensinadores, que não vão deixar você ver o verdadeiro evangelho, aquilo que o Bruno profetizou, que aconteceria para preceder o arrebatamento. Olha o que está escrito aqui, ó. Agora, note agora, para concluir todos esses mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu, algum homem ungido com esse Espírito, e ele revelaria. Ele prometeu isto em Malaquias 4. Eu tenho notas e cartas que dizem que não é assim, mas gostaria de conversar com essas pessoas. Está vendo? Olhem, se pode negar isto, qualquer teólogo bem e verdadeiro sabe que esta é a verdade, que estão esperando por isso. Vocês estão vendo? Mas aqui, ó, quando o profeta fala em Malaquias 4, vocês não falam para o profeta de irmã Brana, não, que Malaquias 4, 5 é irmã Brana. O profeta está falando aqui, ó, é de Malaquias 4, 2, que nascerá o sol da justiça. E ele fala assim, ó, que não será uma cura física como nós pensamos, seremos mudados. O sol da justiça é Deus de novo na terra, para levar sua noiva no arrebatamento. Vamos aqui, mais uma aqui, para que vocês possam entender. Aqui, ó, é o quinto selo, parágrafo 325. Diz assim, ó: quando Eliseu vem, de Malaquias 4, ele está sozinho, tá vendo? Quando o profeta fala aqui, quando é em Malaquias 4, é Malaquias 4, 2. Não confunda Malaquias 4, 5. Ele fala assim: quando Eliseu vem de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias correrá, mas Elias e Moisés. Elias se levantará, mas... Aí ele fala aqui, ó, que o Eliseu de Malaquias 4 está sozinho. Vocês entenderam? Está sozinho. Agora ele fala aqui, ó, que o Elias e Moisés, lá dos judeus, são dois. Você entende isso aqui? Elias se levantará, mas mesma expiração que disse Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos, a fé original, pois a fé apostólica, do qual se deve voltar, ou que se deve voltar o anticristo, e o deixou todos os dispersados para restaurar todas os demais escrituras, tá vendo? Todas as demais escrituras tem que se encaixar. Veja, ele vem sozinho, está vendo? O Eliseu aqui, ó, o profeta fala que ele vem sozinho. Aqui não é Elias não, aqui é Eliseu, ó. Espero que vocês olhem aí para você ver. Eliseu. Essa mensagem aqui, ó, é o quinto selo. Quando Eliseu vem de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias corre, Elias e Moisés. Elias se levanta, mas a mesma, que aqui é para Israel. Aí no final ele fala que virá sozinho. Espero que vocês estejam entendendo que haverá, meus amigos, um arrebatamento. E o profeta irmão Brana, quando ele abriu a palavra, isso aqui não estava na Bíblia não, meus amigos. Vocês podem cafunchar a Bíblia para frente e para trás. Não existe isso aqui dentro da Bíblia não. Isso aqui é continuação da Bíblia. O profeta irmão Brana veio para abrir a palavra, a abertura da palavra. Isso aqui é a continuação da Bíblia. O profeta está dizendo que para que haja um arrebatamento tem que vir esse Eliseu. Vocês estão entendendo? Não é como a denominação diz aí que o céu vai abrir, todo mundo vai subir. Essa teoria, não. Tem que haver um profeta. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas
Existe um arrebatamento. Agora, olha essa mensagem aqui, ó. Deus ocultando-se em simplicidade. Ele fala assim, ó. 212. Elias se humilhou e ficou com Deus e disse, de tal modo que prova-se que Deus tomou aquele mesmo espírito de Elias e prometeu fazê-lo descer 3 vezes. E depois, aquela ocasião, está vendo? Amém? Ele o fez, amém? Sim, sem dúvida que ele fez, claro, e prometeu, ó, e prometeu que ele viria, e ele veio sobre Eliseu, o seu sucessor, tá vendo? Quando ele está falando que Elias e voltou no seu sucessor, está falando de Elias mesmo. E então veio João Batista, e de acordo com Malaquias 4, ó, Malaquias 4 de novo aqui, mas quando o profeta fala Malaquias 4, não é Malaquias 4, 5 não. Ele fala aqui, com Malaquias 4, deve estar aqui novamente nos últimos dias, está vendo? Vocês estão vendo? As pessoas entendem que isso aqui é irmão Branham. Não, o irmão Branham está profetizando de um Eliseu. Quando o Eliseu virá em Malaquias 4:2. Como é que está escrito em Malaquias 4:2? Aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, no dia que vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, está vendo? O sol da justiça, salvação debaixo de vossas asas, e saltareis e crescereis como bezerro no cevador. Então, quem vai fazer isso aqui é o Eliseu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Espero que vocês estejam entendendo. Porque, meus amigos, isso é claro demais. Esses pastores da mensagem, eles estão enganando todos vocês. E a maioria de vocês que não entendem isso aqui, meus amigos, é o Espírito Santo. Isso aqui, o profeta fala que receber o Espírito Santo hoje é sem sensação. Receber o Espírito Santo é você ver as profecias de William Branham, é reconhecer a continuidade da Bíblia, é você entender que haverá um arrebatamento e terá um profeta que vai fazer esse arrebatamento acontecer. Olha o que está escrito aqui, para que vocês possam entender. O 5º selo, quando Eliseu vem de Malaquias 4, de novo, ó, ele está sozinho. Aqui está repetido. Então, meus amigos, o profeta fala que ele está sozinho, correto? Elias e Moisés, Elias se levantará, mas o mesmo. Dispensação que disse, Elias virá para a última parte da era da igreja, tá vendo? Que era o irmão Branham, e restaurará a fé dos filhos, a fé original, dos pais, a fé apostólica, do que deve voltar o anticristo, tá vendo? Então, quando esse Eliseu estiver na terra, o profeta fala que Eliseu estará sozinho. Ele estará quando o anticristo estiver na terra. Vocês estão vendo aqui? Ele fala aqui, ó. E o anticristo o deixou, todos os dispersados, para restaurar, como todos os demais das escrituras. Tem de ser, tem que se encaixar, veja. Ele vem sozinho, está vendo? Quando Eliseu vier, de Malaquias 4, ele está sozinho. Vocês estão captando o que estou dizendo? Olha, meus amigos, isso aqui, o que eu estou dizendo aqui, está tudo dentro das mensagens do irmão Branham. E existem outras mensagens também, que o profeta fala a respeito desse Eliseu. Isso está nos selos, e todas as mensagens que procedem do selo, vocês vão ver que o profeta está falando desse outro profeta, mas os pastores da mensagem cegando as pessoas, dizendo que aquilo é irmão Branham, enquanto o irmão Branham estava abrindo a palavra, estava mostrando o futuro, as coisas que iam acontecer. Que Deus possa abençoar todos vocês, que essas palavras venham entrar em seus corações, porque esse evangelho seguiu o círculo do sol. Vocês estão entendendo que não existe para Deus religião.
Deus, Ele é a palavra, e aonde Deus estiver, os eleitos estarão. E no dia que este profeta estiver de pé na terra, cumprindo esta obra, os eleitos saberão. Isso é por revelação. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Grande Pai Celestial, que o Senhor venha guardar seus filhos, Senhor, debaixo, Senhor, da cobertura de Tua palavra, para que não haja, Senhor, interpretação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.